está aí pelo Brasil afora, através dos seus canais de YouTube e através das repercussões dos seus sectários. Sectários esses que são como eles, são rebeldes, são pessoas que estão sendo movidas pelo espírito de engano e que por isso estão conseguindo convencer a muitos no seu engano. Isso é muito E nele sério, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: também, irmão, ouvindo ouvireis, mas não seria tão compreendereis, sério assim, e vendo se Deus não vereis, tivesse mas me não mostrado percebereis. um sonho. Porque o coração Sonho deste esse que eu povo já devia ter está conversado com endurecido, vocês há muito tempo, e só ouviu que eu não falei para de vocês, mau grado porque eu não tinha ainda com a seus revelação ouvidos, desse e sonho. fechou Eu os tive o olhos sonho, mas eu não tive a revelação desse sonho. Eu não tive para que o não veja entendimento, com a interpretação os olhos desse sonho. e Por ouça isso, com eu os não falei ouvidos, com vocês. e compreenda Mas com o depois coração, de uns dias para cá, e se desde o converta, dia que e eu gravei eu alguns o cure. vídeos sobre Romilson Mas Ferreira, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. E eu posso dizer para vocês com todas as palavras, com todas as letras, Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouvir, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouvir. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Quero falar mais um pouco para aqueles que estão vindo pela primeira vez e ainda não ouviram falar sobre esse Romilson. Eu quero falar nesse vídeo sobre ele, sobre o que ele anda fazendo e dizendo, e depois nós iremos falar sobre esse sonho que Deus me deu sobre ele, e que com certeza você vai ficar muito assustado. Vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque não ouvem, do que o espírito imundo, e os vossos olhos porque está com ele. não Quem é Romilson veem. Ferreira, presbítero Rodrigo? Romilson Ferreira, irmãos, é um indivíduo que apareceu aí, cheio de engano, se dizendo um homem que teve uma revelação espiritual, um homem que teve um entendimento, uma iluminação de Deus, que a igreja de Cristo, durante 2000 anos, depois que Cristo foi levado aos céus, ainda não teve esse entendimento. Veja, a igreja de Cristo não teve esse entendimento, mas Romilson agora diz que teve um entendimento que a igreja não teve. E que Romilson, ele diz que por ter essa revelação, o entendimento de que ele... Vós não consegue ouvir o que os olhos ouviu, porque vós não compreende o que os ouvidos ouviu. Não é Iavé, mas é Iau. Ele, por ter o entendimento, a revelação de que o nome do Criador é e não Iau, deixam ele entrar no seu coração, porque vós ouvis o que vós veste. Mas se vós vestes e não ouviu o que vós veste, em outro nome do Deus vivo, do Criador, a não ser do Iau. ele não vai ver Assim sendo, vamos entrar agora condenar todos no seu coração. que morreram acreditando que o nome de Deus, do Senhor, de Iau, era Deus, ou Iavé, ou Jeová, como muitos chamam, ou Senhor, como muitos chamam. Até mesmo o nome do seu filho do Criador era Jesus, que ele disse que não é, que é Machia. Tem que ser chamado de Machia. Se você chamar de Jesus, você está, para Romilson, você está equivocado. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não percebereis. E vendo vereis, mas não percebereis. O que vós ouvis e verdes com os olhos, mas não consegue ouvir o que vos ouvi. Em nome de Jesus, tome posição. Pare de querer ser levado por modismo, meu irmão. Minha irmã, pare de querer ser levado por modismo. Onde é que ficou aquelas pessoas todas que foram curadas em nome de Jesus? Onde é que ficaram aquelas pessoas todas que foram libertas, que foram salvas em nome de Jesus? Basta só agora um herege com um espírito qualquer de Satanás se levantar para dizer que o nome de Jesus não é Jesus, mas é Machia, para você agora ficar confuso? Pois essas pessoas nunca estudou aula de física, porque não consegue vos enxergar o que vossos ouvidos ouviram e vossos olhos verdes. Isso é revoltante, irmãos. Isso é revoltante. Então, assim, Deus me revelou em um sonho, alguns meses atrás. Eu nem sequer havia conhecido quem era esse Romilson Ferreira. Esse sonho foi tão tenebroso que eu não tinha a revelação dele, e por isso eu fiquei sem falar para ninguém, mesmo o sonho sendo tenebroso.
Mas depois que eu falei sobre Romilson, Deus me mostrou que se tratava dele. E nós iremos falar no próximo vídeo. Pois é, Romilson ele começa agora a rebatizar as pessoas, ignorando o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz: só existe um Senhor, só existe uma fé e só existe um batismo. Então, para Romilson, sim, pessoal, o batismo espiritual, porque aquele que vos verdes é aquele que vos ouvirdes. Tem outro batismo, dessa vez em nome de Machia e em nome de Iau. Mas quem é Iau, presbítero Rodrigo? Iau, irmãos, é uma entidade. Iau é uma entidade que esse Romilson, cheio de demônio, ele veio revelar para os brasileiros e que, infelizmente, através do YouTube, para uma boa parte do mundo, né? Iau é uma entidade gnóstica. Os gnósticos são aquele povo que foram considerados os maiores hereges por querer introduzir nos ensinos de Cristo doutrinas que Cristo não ensinou e que os próprios apóstolos não ensinaram. Podemos falar sobre os gnósticos outro dia, mas esse não é o caso aqui, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo. Mas os gnósticos, ele acreditavam numa entidade, em um Deus. E isso foi visto através de brasões encontrados dos próprios gnósticos, tratando do seu Deus chamado Iau. Eu vou mostrar para vocês aqui esses brasões, como vocês podem ver aqui, ó, esses brasões do Iau, de Romilson Ferreira, voltando novamente, né? O Romilson Ferreira, junto com seus sectários, eles são novamente os modernos gnósticos. Eles são os gnósticos modernos. E quando a gente pensa que uma doutrina ela está morta, é aí que o diabo mostra que ele sabe trabalhar e sempre vem surpreender. Mas ele pode surpreender os filhos de Deus, mas o próprio Deus não. O diabo não pode surpreender Deus. Então, como você está vendo aí, esses brasões são brasões que revelam em que tipo de Deus os gnósticos, que é da linha. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também me conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Este mandamento recebi de meu Pai e aprendi com meu rabi. Espiritualmente falando, as pessoas naquele tempo enxergavam apenas as coisas físicas com as parábolas. Por isso vos falava em parábolas, porque nem todos herdou a graça do reino dos céus. Por isso vós não entendestes aquele que vos ouviu e vos ouviu, que no caso ele diz que é Iau ou Machia. Mas aí nós vamos para o Iau de Romilson mais uma vez e percebemos que a letra Y, ela também não é de origem pagã. Ela veio dos fenícios. Quem eram os fenícios? Como você pode ver aí, ela é de origem dos fenícios. Quem são os fenícios? Os fenícios são um povo pagão que adorava também a outros deuses. Então, assim, são coisas que o Romilson ele tem criado, ele tem inventado e que tem levado as pessoas ao engano. E as pessoas têm simplesmente deixado levar, né? Eu entendo que no meio dos seguidores de Romilson existe aqueles que realmente estão aí porque gostam de se rebelar contra tudo, são espíritos rebeldes. Eu entendo disso porque Deus já me mostrou. Olha para ver como é que esse homem, ele só enxerga o que é físico e não consegue enxergar o que é espiritual. Pois o Pai é espírito e procura tais que o adorem em espírito e em verdade. De uma forma inocente,
caído na rede enganosa do espírito imundo que está em Romilson Ferreira. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, tentando alertar aqueles que estão sendo enganados, tentando alertar aqueles que estão sendo ludibriados por esse espírito terrível que está em Romilson Ferreira. Mas está repreendido. Eu repreendo esse espírito que está em Romilson Ferreira em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está repreendido. Jesus Cristo deriva do latim de Roma, gente. Significa, isto é um porco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que no próximo vídeo eu vou falar sobre o sonho que Deus me deu alguns meses atrás, sobre Romilson Ferreira e sobre o espírito imundo que está nele. Aguarde e você verá. Faça